Faça agora sua inscrição no canal, comente, dê sua opinião e compartilhe este vídeo. Questão 23/38. Em uma cidade com 2 milhões de habitantes, verificou-se que 25% da população tem entre 0 e 19 anos de idade e que 50% da população tem entre 20 e 59 anos de idade. Além disso, 40% das pessoas com idade entre 0 e 19 anos são do sexo masculino e 60% são do sexo feminino. 45% das pessoas com idade entre 20 e 59 anos são do sexo masculino e 55% são do sexo feminino. E, finalmente, 30% das pessoas com 60 anos ou mais são do sexo masculino e o restante é do sexo feminino. Assinale o que for correto. Observe que no enunciado aparecem muitas porcentagens, então devemos buscar cada uma delas. Veja que lá no início, a primeira porcentagem é esta, de 25% da população de 2 milhões tem entre 0 e 19 anos. Logo em seguida, ele diz que desta população de 0 e 19 anos, 40% dela é do sexo masculino e 60% dela é do sexo feminino. Então nós já temos um passo inicial, que é ir atrás da informação das pessoas que fazem parte do grupo de 0 e 19 anos de idade. Depois disso, vamos calcular quantos são do sexo masculino e quantos são do sexo feminino. Vamos lá. Inicialmente, veja que 25% de 2 milhões tem entre 0 e 19 anos. Qual é a ideia? Eu vou fazer uma porcentagem talvez um pouco diferente do que vocês estejam acostumados ou como aprenderam na vida, que é a seguinte: 2 milhões é o meu total, que nós representamos pelo 100%. 100% corresponde aos 2 milhões. Eu quero chegar em que porcentagem? A 25%. Partindo de 100%, quero buscar 25%. Como? Caminho simples. Bom, 100% eu consigo chegar no 50%. Como? Percebendo que basta dividir por 2. Ao mesmo tempo, eu faço o mesmo com as quantidades correspondentes. De 2 milhões, divido por 2 e chego no 1 milhão. Portanto, 50% corresponde a 1 milhão. E, para chegar nos 25%, perceba que 25% é nada mais do que 50% dividido por 2. Quando você faz isso, o que acontece? Ao mesmo tempo, você faz com 1 milhão dividido por 2, chegando a 500 mil. Logo, 25% de 2 milhões é 500 mil. Então, você sabe agora que 500 mil pessoas têm entre 0 e 19 anos. O que fazer? Que 40% dessas pessoas são do sexo masculino e 60% do sexo feminino. Aqui também, novamente, eu vou fazer de um jeito um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Por quê? Porque o método tradicional você já conhece. Então, se você tem esse novo jeito de aprender ou de fazer, é uma chance a mais que você tem. E eu acredito que é algo até mais simples, porque você não tem calculadora no momento da prova. Então, esse jeito é um pouco mais fácil. Vamos lá. Futuramente eu vou criar um vídeo sobre porcentagem para explicar um pouco desse método e também do método tradicional. Vamos lá. Sabemos agora que 40% dessa população, então a nossa referência agora é o 500 mil. 500 mil corresponde ao nosso 100%. Quero obter os 40% e os 60%. Como? Olha o caminho que interessante. Do 100% eu chego no 50% dividindo por 2. Faço o mesmo com a população. Divido por 2. 500 mil dividido por 2, 250 mil. E agora, dos 50%, eu chego nos 10%. Como? 50% eu divido por 5, chego nos 10%, faço o mesmo com a população. 250 mil dividido por 5, chega nos 50 mil. Ou um caminho alternativo,
do 100% para chegar nos 10%, divido por 10. Faço o mesmo no outro lado. 500 mil dividido por 10, 50 mil. Tá, mas cadê o 40 e o 50%? O 40 e o 60%? O 40% ele é visto como 50% menos 10%. E o 60% é visto como 50% mais 10%. 50%, 250 mil, menos 10%, que é 50 mil, totalizando 200 mil. Pessoas do sexo masculino. E do sexo feminino, que é 60% desse total de 500 mil. É 250 mil mais 50 mil. Por quê? 250 mil de 50% mais 10% corresponde a 50 mil, totalizando 300 mil pessoas do sexo feminino. Esta é a nossa primeira informação. Bom, agora a segunda etapa consiste em olhar aos 50% lá do enunciado. É os 50% da população de 2 milhões, que tem entre 20 e 59 anos. Aí, no enunciado diz que 45% das pessoas com idade entre 20 e 59 anos são do sexo masculino e 55% do sexo feminino. Então, nós devemos descobrir agora as porcentagens em relação à faixa etária de 20 e 59 anos. Vamos lá. Bom, 50% de 2 milhões, já vimos o quê? Que é a metade de 100%. 100% da população, que é de 2 milhões, então 50% que é metade, já vimos que é 1 milhão. Então já sabemos logo de cara, pelas contas anteriores, que 1 milhão de pessoas tem entre 20 e 59 anos. Em que 45% dessas pessoas são do sexo masculino. Então vamos atacar esse valor 45% e 55% do sexo feminino. Como? Muito parecido com o exemplo anterior. Divido por 2 para obter 50%. Então, de 1 milhão de pessoas com entre 20 e 59 anos, a metade, dividindo por 2, é 500 mil, que corresponde a 50%. Agora, eu vou chegar nos 5%. Como? Pegando esse 50% e dividindo por 10. Pego 500 mil, divido por 10, chego nos 50 mil. Nesse sentido, nós vamos construir a porcentagem de 45 e 55. Como? 45% é 50% menos 5%. E 55% é igual a 50% mais 5%. Então, nós temos controle dessas porcentagens em relação à quantidade de população. Como? 50% é 500 mil, menos 5%, 50 mil, totalizando 450 mil pessoas do sexo masculino. E 50%, 500 mil, mais 5%, 50 mil, dá 550 mil pessoas do sexo feminino. Tudo em relação à faixa etária entre 20 e 59 anos. De modo que nós temos essa segunda informação. E agora vamos à terceira etapa, que é descobrir a faixa etária de 60 anos ou mais. De que forma? Bom, já sabemos que o total de pessoas é 2 milhões. Já vimos que existem 500 mil pessoas com faixa etária de 0 a 19 e 1 milhão de pessoas da faixa etária de 20 a 59, totalizando 1 milhão e 500 mil. Retirando esse pessoal do total de população, nós vamos chegar nas pessoas que têm a partir de 60 anos de idade, que é 500 mil. E agora, sabendo que esta é a nossa referência, vamos atacar as porcentagens. O que sabemos do enunciado? Que 30% dessa quantidade é do sexo masculino e o restante do sexo feminino. Então, 100% corresponde aos 500 mil. Chego nos 10% primeiro. Como? Dividindo por 10. 500 mil dividido por 10, 50 mil. E agora vou chegar nos 30%. Como? Multiplicando por 3. 10% vezes 3, 30%. 50 mil vezes 3, 150 mil. Então, logo de cara, sabemos que 30% desta população corresponde a 150 mil pessoas que é do sexo masculino. Então, o que fazemos agora? Se este é o total
e esta é a quantidade de pessoas do sexo masculino, e o restante é do sexo feminino, o que fazemos? Pegamos o total, retiramos desta quantidade, obtendo as 350 mil pessoas do sexo feminino. De modo que nós temos o quê? A terceira informação. E se juntarmos a primeira, a segunda e a terceira informação, criamos a seguinte tabela. E essa tabela é a nossa referência. Colocamos aqui a idade, as pessoas, sexo masculino e sexo feminino, e lá embaixo o total de pessoas. Pessoas com idade entre 0 e 19 anos, 500 mil pessoas. Do sexo masculino, 200 mil. Sexo feminino, 300 mil. Pessoas com idade entre 20 e 59 anos, 1 milhão de pessoas, sendo 450 mil do sexo masculino e 550 mil do sexo feminino. E pessoas com idade a partir de 60 anos, 500 mil, sendo 150 mil do sexo masculino e 350 mil do sexo feminino. E se somarmos essa quantidade de pessoas, totaliza 2 milhões, que é a quantidade que nós temos de pessoas nessa cidade. Sendo pessoas do sexo masculino, somando essas três quantidades, 800 mil. E pessoas do sexo feminino, o que sobrou, a diferença, 1 milhão e 200 mil, que é a mesma coisa que somar essas três quantidades. Agora vamos atrás das questões, das alternativas. A cidade possui 200 mil habitantes do sexo masculino com idade entre 0 e 19 anos? Verdadeiro, basta ver na tabela, ó. Pessoas com idade entre 0 e 19 anos, sexo masculino, 200 mil. Alternativa 02. Das faixas etárias consideradas, aquela com maior número de pessoas do sexo feminino é a faixa etária de 60 anos de idade. Veja, nas faixas etárias do sexo feminino, a que possui a maior quantidade de pessoas é entre 20 e 59 anos. Portanto, a alternativa 02 ela é falsa. Alternativa 04. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso nessa cidade, a probabilidade de ela ser do sexo masculino ou de ter pelo menos 60 anos de idade é igual a 57,5%. Bom, como funciona? Então, vamos contar quantas pessoas são do sexo masculino e quantas pessoas têm ao menos 60 anos de idade. Podemos pensar no seguinte, que pela tabela 800 mil pessoas são do sexo masculino. Só que desses 800 mil, podemos enxergar desta forma. Como? 650 mil pessoas têm menos de 60 anos. Ou seja, desta coluna do sexo masculino, sabemos que esse pessoal entre 20 e 59 anos e este entre 0 e 19 anos totalizam 650 mil pessoas do sexo masculino, com idade inferior a 60 anos de idade. Porém, esta parte corresponde a 150 mil pessoas do sexo masculino com idade a partir de 60 anos. Por outro lado, quando nós olhamos as pessoas que têm a partir de 60 anos de idade, estas totalizam 500 mil, sendo compostas de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, sendo 350 mil pessoas do sexo feminino com idade a partir de 60 anos, mais 150 mil pessoas do sexo masculino com idade a partir de 60 anos. Nesse sentido, note que nós temos nesta quantidade embutida e também nesta quantidade está embutido um mesmo valor. Ou seja, seria errado pensar em somar apenas essas duas quantidades, pois estaríamos contando essas pessoas duas vezes. Então, quantas pessoas são do sexo masculino ou têm idade a partir de 60 anos? Então, podemos contar assim. Pegue todas as pessoas do sexo masculino e junte com essas pessoas que têm a partir de 60 anos. Porém, eu não quero contar essa quantidade mais uma vez. Então, basta contar essa quantidade que falta, totalizando 800 mil mais 350 mil. Ou também, pegue as 500 mil pessoas que têm idade a partir de 60 anos,
e some com as que têm o sexo masculino. Só que eu não posso somar com isto, pois eu estaria contando esta quantidade outra vez. Então, vou somar esta quantidade apenas com esta aqui, que é 500 mil mais 650 mil, o que, em qualquer caso, totaliza 1.150.000 pessoas do sexo masculino ou com idade a partir de 60 anos de idade. Logo, a probabilidade pedida nada mais é do que a quantidade que obtemos dividido pelo total de pessoas, que é 2 milhões. Pelas regras da divisão, temos 1, 2, 3, 4. 4 zeros em comum no numerador e denominador. Podemos dividir tanto em cima e embaixo, ou seja, simplificar por 10 mil. Simplificando, chegamos a 115 dividido por 200. Podemos simplificar mais uma vez em cima e embaixo por 2. Desta forma, 115 dividido por 2 é 57,5 e 200 dividido por 2 é 100. E chegamos numa divisão, um denominador 100, que corresponde à fração de 57,5%. Logo, a alternativa 04 ela é verdadeira. Alternativa 08. O número de pessoas do sexo masculino que não se encontra na faixa etária entre 20 e 59 anos de idade é maior do que o número de pessoas do sexo masculino que se encontra nessa faixa etária. Olha lá na tabela, as pessoas do sexo masculino entre 20 e 59 anos totalizam 450 mil, e as pessoas que estão fora dessa faixa etária, ou seja, faixa etária de 0 a 19 e a partir de 60 anos, correspondem a 200 mil e 150 mil, respectivamente, totalizando 350 mil pessoas, que é uma quantidade inferior a 450 mil. Logo, a alternativa 08 ela é falsa. Alternativa 16. Os habitantes do sexo feminino dessa cidade correspondem a 60% da população. Bom, vamos calcular esses 60%. 100% é 2 milhões, 10% basta dividir por 10 é o 100%. E divido por 10 os 2 milhões, obtendo 200 mil. Logo, podemos enxergar 60% como sendo 50% mais 10%. Ou seja, metade, que já vimos, que é 1 milhão, mais os 200 mil que correspondem aos 10%, totalizando 1 milhão e 200 mil. Ou seja, que é justamente a quantidade de pessoas do sexo feminino. Logo, a alternativa 16, ela é verdadeira. A soma, neste caso, fica 0,1 mais 0,4 mais 16, totalizando 21.